cantar isso mais uma vez. Tu és santo, santo. Tu és santo. Tu és santo. Santo é o Senhor. Se você puder aplaudir o nome do Senhor aí que você está. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E é um Deus que tem sempre nos dado essa oportunidade de adorarmos, glorificarmos, exaltarmos o Senhor através de canções de Deus bonitas como essa, expressar para Ti quão maravilhoso Tu és, quão santo Tu és em nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de sermos, ó Deus, arautos do Senhor aqui na terra e de sermos voz que clama o Teu nome e a Tua santidade aqui nesse lugar. Graças Te damos, Pai, graças Te damos. E obrigado, Pai, em nome de Jesus. Glória ao Teu nome. Amém. Ele fala de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou me mostrar um mundo melhor e que mudará seu caminho. Eu vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morrer, tomou seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar. Vamos cantar. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode acontecer? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Descanse no Senhor. Entregue os seus caminhos ao Senhor nessa manhã. Confia nele e o mais Ele fará. Chora, sofre, e pra que solidão? E deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Se há um Deus
Salvador, aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Tenha sua Bíblia, papel, caneta. Eu gostaria que você anotasse algumas coisas que nós vamos compartilhar nessa manhã. Eu gostaria que você depois ficasse ruminando, porque eu sei que Deus vai continuar falando no seu coração. Eu quero falar nessa manhã acerca dos três últimos dias em que a igreja de Cristo mais fala na terra, quando vai se falar da morte de Jesus. A igreja fala muito da sexta-feira, tem um dia especial para isso, sexta-feira da paixão. A igreja fala muito do sábado, o sábado de aleluia, o sábado que ele estava morto, e era o sétimo dia, e não puderam lá mexer no corpo dele, nem lá perfumar, nem lá embalsamar, nem lá mumificar o corpo dele. E a igreja fala muito no domingo de Páscoa, é o dia da ressurreição. Mas eu quero falar assim, primeiro dos 3 dias, eu quero falar o primeiro ponto aqui de sexta-feira, a famosa sexta-feira da paixão. Na sexta-feira, mais ou menos ao meio-dia, ele foi lançado na cruz, pendurado por madeira. E do meio-dia até 3 horas da tarde, a Bíblia diz que foram 3 horas de densas trevas, de densa escuridão. Eu fico imaginando porque Judas escreve no livro de Judas que nos últimos dias a terra vai estar como se fosse em negritude de escuridão. Eu fico imaginando que Judas, quando estava ali aos pés de Jesus, Judas, o irmão de Jesus, em que ele viu aquelas 3 horas de total escuridão, ali ele pôde entender o que era negritude de escuridão. E ele disse, nos últimos dias estaremos vivendo negritude de escuridão. Estamos vivendo hoje negritudes de escuridão. E nessas 3 horas de agonia, em que a terra inteira ficou escura, negra, sem luz, pode-se dizer, alguns teólogos por aí afora, abre aspas, dizer que foi os dias, momento, as 3 horas em que as trevas do inferno, em que Satanás celebrou vitória. Mas essa vitória dele, abre aspas, só durou 3 horas. E depois dessas 3 horas, Jesus ali para mim faz algo também muito interessante. Nesse período de 6 horas, Jesus, nesse período de 6 horas, até a sua morte, de meio-dia até 6 da tarde, Jesus fala 7 palavras muito interessantes. 7 palavras. E nos evangelhos, chamados evangelhos sinópticos, fala essas 7 palavras de Jesus. Em cada um dos livros, algumas delas falam uma, alguns outros livros falam 2. Mas eu numerei aqui, tipo, em ordem, essas 7 palavras. E até hoje, essas 7 palavras, elas ecoam ao redor da terra. Elas ecoam no coração da raça humana e ecoam na humanidade. Essas 7 palavras. A primeira está em João 19, versículo 26. A primeira diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E aquelas palavras ali foram as palavras que comoveram Maria e os discípulos e os irmãos de Jesus. Quando aquela mulher estava morando, Maria, mãe de Jesus, estava chorando, segurando nos pés dele, ou perto dele. Ele olha para ela: mulher, eis aí os seus filhos. Porque Jesus tinha alguns irmãos, filhos de José. E diz assim: ei, discípulos ou filhos, eis aí a tua mãe. Então Jesus ali quis dar um conselho ainda nos últimos momentos, instantes da sua vida. Família, cuide de família. Família, olha aí a família. Família aí, preste atenção na família. Ele quis dizer, um cuida do outro, porque se um não cuidar do outro, quem é que vai cuidar? Então, por isso ele criou a família, para a gente aprender a cuidar um do outro, porque mesmo sendo família, é diferente um do outro. E Jesus disse, cuide um do outro. E o segundo está em Lucas 23. Lucas 23, versículo 43, diz assim: estarás comigo no paraíso. Foi a segunda palavra dele. É quando ele vira para um daqueles 2 rapazes, não sei se era Dimas ou Gesto, diz a história que um dos rapazes era Dimas e o outro era Gesto. E ele vira então para um e diz assim: estarás comigo no paraíso. Então aqui as últimas palavras dele, ele fala também do paraíso. Ele fala também do céu. Ele fala também da maior missão que ele veio fazer aqui na terra: resgatar a humanidade para levar para o céu, para levar para o paraíso, para levar para o lugar de onde saímos, ou da onde nunca deveríamos ter saído.
do paraíso. E o que é paraíso? Lugar onde habita a presença de Deus 24 horas. Onde você não precisa estar ali buscando, jejuando, orando, se redimindo, em oração, em clamor, fugindo do pecado para sentir a presença dele, para estar com ele. Não, no paraíso é 24 horas a presença dele, tudo tem a presença dele, tudo tem a presença dele. Em todos os cantos está. O vazio não existe mais nesse lugar. Vamos falar já sobre o vazio. Terceiro, está em Mateus 27, capítulo 27, um dos últimos capítulos de Mateus. Mateus 27, 46, ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aí já nós vamos retornar a esse, que eu quero falar mais com você nesse. E quarto, é João 19, versículo 28, ele diz assim: tenho sede. Aí as últimas palavras dele também tenho sede. E essa sede que ele está falando ali é o quê? Todo o tempo que ele estava vivo aqui na terra, ele falou muito sobre a sede. E ele falou: a única pessoa que pode matar a sua sede é aquele que beber. A única coisa que pode matar a sua sede é se você beber da água da vida, se você beber de mim. E essa sede que ele diz não é sede de água. O tempo que ele estava vivo aqui, essa sede que ele diz é aquela a ansiedade para viver, aquele desejo para viver. Você está ansioso para viver. Sem água nós não vivemos. Semana passada falamos aqui do jejum parcial, total e o integral. E duas pessoas somente da Bíblia falam que fizeram o jejum total. Foi Elias e Moisés. Elias, quando ficou esses 40 dias, um pássaro alimentou ele. Depois disso ele ficou 40 dias sem beber e sem comer. E Moisés, quando ficou na montanha, 40 dias sem comer e sem beber. Jesus, quando se fala de Jesus, só diz que Jesus teve fome e ficou sem comer. Em um lugar do texto ali diz que Jesus ficou com sede, mas, fecha aspas. E alguns outros também, você pode dizer, mas teve outros também de integral, de comida e bebida. Sim, teve. Esther ficou 3 dias. Esther ficou 3 dias e levou o povo inteiro a ficar 3 dias, sem comer e sem beber nada, 3 dias. Mas de 40 é integral, parcial, total. E Jesus diz: tenho sede. E ele fala da sede que essa humanidade tem até os dias de hoje. E essa palavra ecoa. O quinto, também João 19, versículo 30, diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí aqui ele está falando do Pai, e aqui ele está falando de entregar o seu espírito. Até nas últimas palavras de Jesus na cruz, ele disse: você precisa entregar o seu espírito nas mãos de Deus. E o que ele quer dizer? Você precisa entregar a sua vida nas mãos de Deus. Você precisa se entregar para Deus. Você precisa colocar a sua vida nas mãos dele, para ele, por ele. E ele aqui diz: entrego a minha vida, entrego o meu espírito. Sabe o que é o espírito? Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o corpo e chamou esse corpo aí ainda de nada, é só um corpo. Mas depois que ele fez, que ele soprou o Theos Pneustos, que em aramaico quer dizer sopro de Deus, vida de Deus, quer dizer espírito de Deus, narina de Deus, soprado por Deus. Tudo isso quer dizer Theos Pneustos. Aí ele passou a chamar de alma vivente, passou a chamar de Adão. Depois que ele recebeu o espírito de vida, é o que vem de Deus. A vida, ela vem de Deus, não vem de nenhum outro lugar. Nenhuma pessoa consegue criar a vida a não ser Deus. A humanidade está tentando criar a vida até os dias de hoje, e quando cria são berrações, são coisas que não têm nexo, nem muito sentido. Ela não vai conseguir. Deus não deu esse poder para a humanidade criar vida. Ele deu poder para a humanidade criar tecnologia. Você está dentro de casa agora, e eu estou aqui tão longe de você. Você me vê e você me escuta. Eu não estou te vendo, porque a câmera não está virada para mim, nem a sua, e nós não estamos assim ao vivo, nos comunicando, interagindo, olhando um para o outro, mas eu estou ao vivo com você, você me ouvindo. Você pode escrever: quem criou isso foi o homem. Deus deu esse poder para o homem criar tecnologia de uma forma poderosa. Eu consigo ver pessoas que estão lá nos Estados Unidos, pessoas que estão no Japão, amigos nossos que estão ao redor do mundo, que estão nos vendo agora nessa live. Quem criou isso foi o homem, tecnologia. Mas Deus não deu poder para o homem criar vida. Ele nunca vai conseguir criar vida. Eu quero voltar aqui. Eu quero voltar no que mais me chama a atenção. Que é no Mateus 27, 46. Onde ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. E traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe o que quer dizer a palavra desamparar? A palavra desamparar, ela tem mais ou menos um significado assim: você está me vendo? Você está me vendo aqui, ó?
Eu estou sentado. Essa cadeira está me amparando. Ela está me amparando. Eu estou totalmente amparado por essa cadeira. Estou desamparado por essa cadeira. Eu já não tenho mais aonde tocar. Eu já não tenho mais aonde sentar. Eu já não tenho onde mais tatear. Estou agora no vazio. Há um vazio aqui agora. Eu não posso mais me sentar. Se eu me sentar, eu caio. Então eu estou totalmente desamparado. E Jesus, ele disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Era uma palavra que já era conhecida, dita, falada no passado. Você sabia que Davi, no Salmo 22, fala algo assim inusitado para alguns crentes, alguns cristãos, algumas pessoas que estão me ouvindo agora, que nunca parou para prestar atenção? Vai em Salmo 22. Vai em Salmo 22. Vou esperar você abrir Salmo 22. Olha Salmo 22, o que diz. Talvez vai pegar você de surpresa. Salmo 22, olha o que Salmo 22 diz para mim e diz para você. Você encontrou aí Salmo 22? Salmo 22, versículo 1 diz assim, eu vou ler: Deus meu, por que me desamparaste? Olhou Salmo 22, 1. Davi dizendo as mesmas palavras que Jesus falou na cruz do Calvário, ou Jesus falando as mesmas palavras que Davi falou, que viveu muitos anos antes de si. E Davi, no Salmo 22, é um salmo de Davi, onde Davi diz: Deus meu, por que me desamparaste? Se você continuar lendo todo o salmo, você vai ver que ali Davi faz uma oração, abre aspas, e pode ser uma oração, e pode ser um prelúdio do que ia vir, do que ia acontecer, da vida de Jesus, da chegada de Jesus aqui na terra, fecha aspas. Ou pode ser também algo que Davi estava passando, estava acontecendo, e Davi estava botando para fora o que a humanidade sente até os dias de hoje. Mas eu quero te fazer uma pergunta, dentro dessa palavra de Davi, e dentro dessa palavra de Deus, de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? O que você acha? Você acha que foi Deus? Lembra da cadeira? Você acha que foi Deus que fez isso? Saiu fora, me desamparou? Ou foi eu que fiz isso? Saí fora, fiquei desamparado. Eu te digo uma coisa: Deus nunca desamparou a humanidade. Nós precisamos entender o que Davi queria dizer e o que Jesus também estava dizendo. Deus nunca desamparou a humanidade, Deus nunca deixou a humanidade, Deus nunca largou a humanidade, Deus nunca disse assim: eu já não quero mais vocês, eu rechaço vocês, eu rejeito vocês, humanidade, eu rejeito vocês, homens, mulheres. Deus nunca nos rejeitou, foi nós que rejeitamos a Ele, foi nós que abandonamos a Ele. O que Jesus queria dizer era isso, que nós estamos agora deixa eu traduzir a palavra de Davi e de Jesus para você. Davi e Jesus disse que quando nós saímos desse suporte que é Deus, esse sustento que é Deus, nós ficamos no vazio. E é um vazio, não tem mais aonde tocarmos, mas é nós que nos separamos dele, nós é que nos afastamos dele e ficamos nesse vazio. E Jesus daquela cruz estava dizendo: Deus, nós estamos no vazio. Deus, a humanidade está no vazio, a humanidade está no vácuo, a humanidade está perdida, está sozinha, porque a humanidade, ela saiu, ela está desamparada porque ela saiu do lugar firme, seguro, que é o Senhor. Ela te abandonou, ela te deixou, não foi o Senhor que nos deixou. E nós que escolhemos te deixar, a humanidade que escolhe te deixar, não Jesus. Mas aqui já estou falando o significado da palavra. A humanidade, porque ali Jesus, ele se fez homem, ele se fez como nós. A única coisa que ele não fez foi pecar. Pelo contrário, ele levou os pecados sobre si. Jesus estava dizendo assim: o homem, a humanidade, ela está do jeito que ela está, tão destruída, tão caída, tão quebrada, tão prostituta, tão iníqua, tão longe de Deus, porque ela, cada dia que passa, ela fica desamparada de Deus, ela fica longe de Deus, ela busca mais os seus beneplácitos para si próprio, os benefícios para si próprio, mas os benefícios da carne, os benefícios do vazio, do vácuo, do nada, em que deixa a pessoa e a humanidade cada dia que passa mais e mais vazia, vazia de tudo, vazia não somente de si, mas vazia de Deus.
E Jesus disse assim, eu quero fazer um trocadilho aqui agora. Jesus disse assim, Deus meu, a humanidade está desamparada. Eu não estou trocando a palavra, nem fazendo blasfêmia contra a palavra, estou fazendo um trocadilho para você poder entender o que eu quero dizer. Fecha aspas. E Jesus disse, Deus meu, a humanidade está desamparada. Ela está no vazio, no vácuo. Eu ouvi essa semana, outro dia atrás, um tempo atrás, eu ouvi o pastor Ed Renekiewicz falando sobre a experiência que uma das suas ovelhas teve. Eu achei interessante. O rapaz foi na casa do seu patrão, almoçar com ele, jantar. Quando ele chegou lá para jantar com o seu patrão, ele chegou na casa do seu patrão, o patrão dele era muito bonito, a patroa, a esposa, era muito bonita, os filhos eram muito bonitos, a casa era muito bonita, a comida, o jantar, o almoço era muito bonito, os carros do seu patrão era muito bonito, a roupagem do seu patrão era muito bonita, tudo era muito bonito, tudo era muito bonito, tudo era tremendo, maravilhoso. E num determinado momento ele começou a falar da sua fé, começou a falar da fé dele, para aquelas pessoas ali, muito ricas e tudo bonito. Começou a falar da fé dele. E num determinado momento aquela mulher disse assim, olha, eu invejo a tua fé, eu queria ter uma fé assim. E ele foi ousado, ele olhou para ela e disse assim, é muito difícil você ter uma fé dessa, é muito difícil você ter uma fé dessa. Aí ela disse assim, mas como assim, é difícil, a fé não é para todos, todos não podem ter fé? A fé é para todos, mas para a senhora é muito difícil. Aí a conversa foi esquentando, e ele não teve medo de falar isso para o seu patrão, a esposa do seu patrão. E ela disse assim, então como eu faço para ter essa fé? Aí ele disse assim, só se acontecer duas coisas na sua vida. Aí ele não se calou, e ele ficou esperando a pergunta dela. Ela disse assim, mas que duas coisas são essas para acontecer na minha vida? Aí ele disse assim, você quer mesmo saber? Ela disse, quero saber. E ele foi ousado. E ele virou para ela e disse assim, a primeira coisa para acontecer na sua vida, para você ter uma fé como essa, é um dia de manhã você se acordar, olhar para o espelho e ver que você já não é mais linda. É um dia de manhã você olhar para o espelho e você ver que você perdeu tudo que você tem, toda a sua casa, o carro, seu dinheiro, perder isso, perder aquilo, aquilo outro. Aí ela diz assim, mas como assim? Aí você vai ver que você não tem nada. Aí ela não se contentou e falou assim, qual é a segunda? Aí ele falou assim, a segunda é pior. Aí ela perguntou assim, qual é a segunda coisa? Disse assim, é o dia que você acordar pela manhã, você não ter mais seu marido, perdeu seu marido, perdeu seu filho, perdeu tudo que tinha e ainda está com câncer. Porque quando uma dessas duas coisas acontecer na sua vida, sabe o que vai acontecer? Escute, irmão. Ele disse assim, porque quando acontecer uma dessas duas coisas na sua vida, você vai cair no vácuo, você vai cair no nada. Você vai ver que carro não é nada, a riqueza não é nada, a beleza não é nada, a saúde não é nada, o dinheiro não é nada, o poder não é nada. Você só consegue desenvolver uma fé em Deus quando você cai no nada. E é o que eu quero falar para você nessa manhã. Você só vai conseguir desenvolver uma fé em Deus quando você voltar para o amparo de Deus. Quando você voltar para o amparo de Deus, você vai descobrir novamente o que é fé, ou vai ter fé. Mas enquanto você ficar fora desse amparo de Deus, você vai achar que é alguma coisa. Você vai achar que o seu dinheiro é alguma coisa, que o seu poder é alguma coisa, que a sua beleza é alguma coisa, que as aventuras nessa terra é alguma coisa, que os seus sonhos é alguma coisa, que a sua beleza, o seu poder é alguma coisa. O dia que você cair no vácuo do nada,
e tocar assim não ter nada, você vai buscar então a fé. E a fé seria então voltar para o colo do Pai, voltar para o suporte e para o sustento do Pai. O que a humanidade está vivendo hoje é isso, nada. Pessoas correm e morrem e dão a vida por nada, por dinheiro. Morrem por beleza, morrem por adorar o seu próprio corpo, morrem por causa da inveja, morrem por causa da fofoca, morrem por causa da luxúria, morrem por causa da ganância. Porque cada dia que passa ela fica mais longe de Deus. Por que ela fica mais longe de Deus? Porque Deus fica longe dela? Não, olha, ela escolhe ir ficando longe de Deus. Ela escolhe ir ficando longe de Deus. Deus está aqui, Deus é um amparo, mas ela escolhe ficar longe, então ela fica desamparada. Ela precisa voltar para esse amparo e se sentir novamente amparada. Essa palavra de Jesus na cruz me chamou muita atenção por causa disso. Porque eu parei para pensar ontem de madrugada, quando eu estava preparando essa palavra e orando por causa desse dia de hoje especial, a Páscoa. Eu fiquei pensando, mas por que Deus disse, alguns teólogos dizem assim, eu também digo assim, já disse, prego, continuo até pregando assim, no momento que ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento estava tão ruim para Deus, ele levando todo o pecado da humanidade, foi tipo Deus fizesse assim, para ele, porque ele estava carregando o pecado, ele precisava de morrer, e Deus ia ressuscitar. Por isso que ele disse, você me desamparou. Mas Deus disse, não, eu não te desamparei. Mas Deus não desampara mesmo. E por que ele usou essa palavra? E essa palavra não foi errada na tradução de João Ferreira de Almeida. No original diz isso mesmo, desamparou, desamparar. E uma coisa que me chama muita atenção é que no nosso dicionário Aurélio, a palavra desamparar, ela tá fora de contexto bíblico. Estado do que se encontra abandonado, privado de ajuda material ou moral. Então quando Davi disse, ou Jesus disse, por que me desamparou? Diz, Deus, tu que me desamparou. É aí que está o problema. Na tradução que temos do João Ferreira de Almeida, ou na tradução que temos no dicionário, que a palavra desamparou não encaixa com a presença de Deus, não encaixa com a pessoa de Deus. Deus nunca desamparou seus filhos. Deus nunca deixou seus filhos à mercê. Seus filhos que abandonaram o lugar seguro, seus filhos que abandonaram o lugar secreto, seus filhos que preferiram mais a desobediência, a morte, as trevas, a escuridão do que a obediência. Seus filhos que saíram do amparo dele, resolveram viver no nada. Você precisa sair do nada. Enquanto você continuar nesse nada, a sua vida vai ser vazia, sem nexo, sem sentido. Você vai esperar um câncer bater na tua porta para você ver que a sua vida não é nada, nada. Tudo que você tem vai ter que vender para tratar do câncer. Tudo que você tem que desfazer para ir lá tratar do câncer, e ainda no pensamento você vai ficar curado ou curada. Você vai esperar primeiro perder tudo que tu tem, tudo o que tu tem, para poder você desenvolver a sua fé e ver que a sua vida não é nada. Tem um escritor húngaro, esqueci o nome dele, que ele diz assim, o ser humano, e a vida do ser humano é assim, ele deixou passar a sua vida inteira, depois passou o dedo na vida inteira dele, e provou e viu que não tinha gosto de nada. É um teólogo húngaro. É louco esse pensamento dele. E assim é. Por isso que Jesus fala que a nossa vida é passageira, é como uma folha, é como um soprado, mas é a vida sem Jesus, é a vida sem Deus. Por isso que Paulo disse que vivo, não vivo mais por mim, mas vivo por Cristo. Vivo por Jesus, por isso tenho prazer em viver. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão como corças e voarão como águia. Isso é só quem já saiu do nada e voltou para o amparo do Senhor, que sabe o que é esse texto e sabe o que é essa palavra. Aquele que está no amparo do Senhor. Mas aquele que ainda continua no nada, a sua vida sem sentido, sem nexo e sem nada. Eu quero levar você a meditar nisso nessa manhã. Quero levar você a meditar nesses pensamentos nessa manhã. Quero levar você a meditar nessa palavra nessa manhã.
eu quero levar você a entender e compreender o que Jesus quis dizer, Eli, Eli, lama sabachthani. E essa palavra ela é muito mais forte do que você e eu imaginamos. Diante das 7 palavras de Jesus na cruz do Calvário, naquelas últimas 6 horas de vida, algo extraordinário aconteceu. Ele trouxe essas palavras maravilhosas na sexta-feira, durante de meio-dia até 6 da tarde. E quando deu 6 da tarde, houve aquele trovão, houve aquele terremoto, tremor, houve aquele vesqueio, aquele terremoto, aquela tsunami. E Jesus inspirou e disse: Pai, entrego a minha vida e meu espírito nas suas mãos. Como eu falei, e foi tirado da cruz. E os homens, naquele desespero, diz o texto, quebrou as pernas de Dimas, quebrou as pernas de Gesto, quebrou os ossos de outro. Quando foi quebrado Jesus, balançou, viu que ele já estava morto. Então, para testificar que estava morto, pegou a lança e enfiou do seu lado. E diz o texto que saiu água e sangue, jorrou. Também já estava na Bíblia, era uma profecia que isso ia acontecer. Mas não foi quebrado os seus ossos. Quando foi, eu não sei exatamente, eu estou aqui dando uma luz para ti. Quando deu exatamente 10 para as 6 da tarde, foi correndo lá aquele homem, muito rico, tinha dinheiro, pegou Jesus correndo da cruz, amarrou ele num pano, enrolou ele, botou numa maca, com os seus serviçais, saiu correndo e levou para aquele sepulcro. Colocou lá dentro do sepulcro e botou a pedra e deu 6 horas em ponto. Que loucura! Eles correram demais. Que quando deu 6 horas em ponto, pararam de trabalhar, pararam tudo, zerou, porque era sábado, dia de descanso. E Jesus ficou ali naquele sepulcro o sábado inteirinho. E no sábado inteirinho a igreja, os discípulos, toda a terra ficou chorando, porque Jesus havia morrido. Quando chegou domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Quando chega Maria naquele sepulcro, ele já não está mais lá, e ela chega ali com ervas, chega ali com perfume, chega ali com aquele lençol. Ela chegou com aquele lençol, aquelas ervas, aquele perfume. Por quê? Para quê? No domingo de manhã, se Jesus morreu na sexta. Por isso que eu estou te falando com certeza. Ele saiu da cruz antes das 6 horas, eles não puderam embalsamar o corpo dele, perfumar o corpo dele na sexta, porque já ia dar sábado começa às 6 da tarde, não meia-noite. E no domingo de manhã, então, nos primeiros minutos de 6 horas da manhã, estava Maria lá, com perfume, com as ervas, com os aromas, para envolver o corpo de Jesus, embalsamar ele, lavar ele. Era domingo, ela podia trabalhar. E ela chegou lá e não estava lá. E ele diz: mulher, por que procura entre os mortos aquele que vive? Há muitas pessoas procurando Jesus no meio dos mortos. E ele não está morto, ele vive. E sabe, sexta-feira, há muitas pessoas que querem seguir a Jesus, há muitas pessoas que querem amar Jesus, ser discípulo de Jesus. Há muitas pessoas que querem seguir e servir a Jesus só do domingo da paixão. Não, eu quero servir o Jesus ressuscitado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o que com o sopro da sua boca cai todo mundo, o que a sua boca é como uma espada afiada. Mas ninguém quer servir o Jesus da sexta-feira, o de chicotado, o da dor, o de ser perseguido, o de renunciar à sua própria vida, do renunciar pecado. Ninguém quer servir o Jesus da sexta-feira. Não, eu não quero ser parecido com ele. Na sexta não. Ninguém quer servir o Jesus do sábado. Qual do sábado, Raio? O da morte, o de morrer para esse mundo e viver para Deus. Ninguém quer servir o Jesus do sábado, o que morreu para o mundo e vive para Deus. Todo mundo quer servir só o Jesus do domingo, o ressuscitado, o bonitinho, o belo, o poderoso, o grande, um que passou a parede de um lado para o outro, um que começou a levantar assim e foi embora para o céu. Todo mundo quer servir isso, o trono. E alguns querem até o trono desse Jesus. Quero convidar você a sair desse nada e voltar para o colo de Jesus. Quero fazer uma oração com você. Pode fazer um som aí. Só dedilhando.
quero fazer uma oração por você. Enquanto minha esposa vai preparar a ceia aqui na mesa, eu quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração por você. E essa oração que eu quero fazer com você é uma oração de entrega. É uma oração de entrega. Como assim, Raio? É uma oração de entrega da sua vida para Deus, sem ser necessário você perder tudo, para cair na realidade que você não tem nada e não é nada. Enquanto você tem muita coisa, é verdade, você fica achando que esse nada te sustenta, e esse nada é suficiente para você, e você até põe culpa em Deus, porque você pega no pé da letra no dicionário: Deus me desamparou. Deus não desampara ninguém. Nós é que saímos do colo dele, nós é que saímos do plano perfeito dele, abandonamos ele, colocamos ainda culpa nele. Quero orar com você, fazendo essa oração de voltar para Deus, de voltar para casa. Seria que oração? Oração do filho pródigo. Quero voltar para casa. Pequei, gastei toda a energia que ele me deu, gastei toda a força que ele me deu, gastei tudo que ele me deu, gastei tudo que eu tinha, que eu era, e eu achando que eu era alguma coisa, mas depois que eu caí no nada, passei o dedo na minha vida assim, totalmente sabor de nada. E quando ele viu que ele não era nada, ele viu: estou comendo lavagem, estou comendo lavagem com os porcos. Eu preciso voltar para o amparo do Pai. Eu preciso voltar para o amparo do Pai, porque eu estou desamparado. E no colo do Pai você passa a ser filho, sacerdote, herdeiro, co-herdeiro, e o seu nome passa a estar no livro da vida. Simples. Então eu quero orar com você, para você fazer a oração do filho pródigo: Pai, pequei contra ti, contra o céu pequei, aceita-me de novo. E aquele menino veio correndo, e o pai de longe viu. E o pai de longe viu e falou: é ele. É ele. Ele caiu no vácuo do vazio, ele caiu no nada. Vai preparar uma água quente para ele tomar banho. Vai preparar aquela roupa linda que eu tenho para ele. Vai matar logo um cabrito, mata uma vaca, mata os bois que tiver que matar. Chama toda a vizinhança, vamos fazer festa. Ele caiu no vácuo do nada, e agora quer voltar para o meu amparo. Você precisa voltar para o amparo do Pai. E o pai abraçou, e ele: pai, eu peguei. O pai só falou: qualquer coisa que você vai me falar, eu já sei. Eu só estava esperando você cair no vazio, no vácuo do nada, para você voltar para mim. E você vê que sem mim você não é nada, nem ninguém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos dá a oportunidade, até mesmo dentro da sua vontade permissiva. O Senhor permite que nós caímos no nada, no vácuo do nada, caminhamos no nada e nos destruímos, autodestruímos no nada, para a gente poder ver que precisamos voltar para o seu amparo e ser amparado pelo Senhor. Não tem como ser a metade amparada e a metade desamparada. Ou estamos amparados ou não amparados. Ou estamos no vácuo do nada, ou estamos em algum lugar. Obrigado por falar com a tua igreja nessa manhã. Obrigado por falar conosco nessa manhã. Obrigado por trazer essa palavra de revelação para nós. Em nome de Jesus. Nós vamos passar por um momento agora também muito especial. Quero convidar Johannes e Joshua e a Marisa, minha esposa, para vir aqui à frente. Nós vamos estar representando toda a família e o Hope e os demais que estão aqui comigo, os demais que estão aqui conosco, Israel, a Natânia e o Gustavo, o Júnior e a sua esposa. Você pode ficar lá do lado do Júnior, Gustavo pode ficar ali do lado da Natânia, o Israel pode ficar aí
sozinho. Do lado de Jesus. Nós vamos estar passando por esse momento de comunhão agora, de ceia. Eu sei que você está vendo mais de 6 pessoas aqui, e a regra é 6 pessoas, mas eu tinha que quebrar essa regra, porque senão não daria para ter o pessoal do louvor e nem para representar a família inteira da igreja aqui reunidos e juntos. E o texto diz bem claro, o texto diz assim, Mateus 26, versículo 17: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos o preparativo da Páscoa? 18: e ele disse: ide à cidade, um certo homem, diz ele, o mestre diz, meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. 19: e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Como que nós sabemos que hoje, mais ou menos, é verdadeiramente o dia da ressurreição de Cristo, esse domingo? Porque hoje é comemorado a Páscoa. É uma data que é comemorada a Páscoa para o judeu. E Jesus disse, na Páscoa, foi a época em que ele foi crucificado. Não foi coincidência. Lá com Moisés, quando as pragas vieram, e a morte última daqueles primogênitos, os primeiros filhos, era um prelúdio do que ia acontecer também em Mateus 27. E Deus disse, pegue o cordeiro, mate esse cordeiro, pegue o sangue dele, passa nos umbrais da porta e da janela, e o anjo da morte vai sair recolhendo todos os primogênitos. Ali foi um prelúdio o que iria acontecer mais de 2000 anos depois, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque para o pecado ser perdoado no Antigo Testamento tinha que ter um sacrifício, um derramamento de sangue. Isso é uma outra história que eu tenho que contar para ti. Só que nunca foi suficiente, nunca ia ser suficiente a morte de animal para regenerar o homem. Tinha que ser a morte de um justo para regenerar o homem. Tinha que ser o próprio Deus vir resgatar o homem e dar esse suporte para ele. E Jesus chama esse suporte. Você precisa sair desse vácuo, desse vazio e ir para Jesus, que é o seu suporte. Muitos estão enganados, achando que estão nesse suporte, achando que estão vivendo esse suporte, mas não estão, eles estão fora, estão num vácuo, num vazio, por isso são vazios, por isso são desanimados, por isso são frios, por isso são maldosos, por isso são calculistas, por isso são vingativos, por isso são ruins, por isso são maus, e mesmo sendo um cristão, porque eles estão no vácuo, no vazio, ainda não tiveram a experiência de precisar usar a fé, voltar para esse suporte. E Jesus, nessa manhã, ele nos manda comemorar a ceia. E a Páscoa naquela época era comemorada com cabrito, ovelha, assada. Isso chamava os amigos para fazer tal coisa. E era comemorado também com ervas amargas. No Brasil nós temos o rúcula, é bem amargo. E também era comemorado com pão asma, sem fermento. Parece papel esse pão. E também era comemorado com suco de uva, com vinho. As folhas amargas representavam a Páscoa para os judeus dos anos terríveis que eles viveram debaixo do jugo de Faraó. Depois da morte do rei deles, José, depois da morte dos amigos dele, José, os faraós começaram a matar e a escravizar os judeus. E a Bíblia diz que foi um tempo amargo nas mãos do diabo. Então as ervas amargas eram para eles viverem, lembrarem que eles nunca mais deveriam voltar a ser escravos de Satanás. A carne de cabrito representava o cordeiro mesmo,
que se entregou, que foi imolado. E a comunhão para eles comerem entre si. O pão mágico representava, o pão sem fermento representava o pão, a vida, mas sem fermento, algo que fazia crescer. E o fermento era originado do Egito. É um estudo muito prolongado que tem nisso, não dá para falar agora. Mas Jesus disse pão sem fermento. Não devemos mostrar uma coisa que não somos. Devemos ser quem Deus nos chamou para ser. Cheio dele, viver para ele. E o suco de uva representava o sangue. E Jesus falou: prepare tudo isso, que eu quero fazer meu último jantar com vocês, minha última Páscoa. E depois que eu morrer, todas as vezes que vocês se juntarem, faça isso, celebrem, usando pão e vinho. Celebrem a Páscoa. Não aquela Páscoa, mas hoje é uma Páscoa diferente para nós. Ele falou: todas as vezes que vocês se juntarem, que haja comunhão entre vocês. Comunhão quer dizer comer junto, beber junto, estar junto. É o que nós vamos fazer aqui agora. Marisa e Giovanni, nós vamos distribuir para eles ali. E nós vamos cear junto agora. Nós vamos comemorar a morte e a ressurreição de Jesus, todos juntos agora. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Deus é bom. Fazer um sanduíche aqui. E Jesus disse assim, ele pegou o pão, a erva amarga, a carne lá de ovelha, de cabrito, levantou para o céu e disse assim: todas as vezes que comeres desse pão, lembre da minha morte na cruz do Calvário. Que isso seja uma cerimônia, para que vocês lembrem de tudo que eu fiz, de onde vocês vieram, de quem vocês são. E ele diz: todas as vezes que comeres deste pão, lembre disso. Vamos comer agora. Coma aí junto com a sua família. Ele disse: todas as vezes que beberes desse vinho, tomares desse suco de uva, lembre-se do meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Você não está mais desamparado. Só fica desamparado se você quiser. Tome do suco de uva. Vamos fazer uma oração todos juntos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua morte na cruz do Calvário, Jesus. Obrigado pelo seu sofrimento naquela sexta-feira que foi terrível. Obrigado pela sua morte na cruz do Calvário. E obrigado pela sua ressurreição no domingo de Páscoa. Obrigado, Pai, porque hoje nós podemos celebrar a vida e podemos ter um amparo. Alguém para a gente tocar, abraçar, pegar, sentar, viver. Senão vamos ficar malucos, doidos nessa terra desamparada. Obrigado porque o Senhor é a nossa fortaleza. Obrigado porque o Senhor é a nossa segurança. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio. Obrigado, Papai, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Ele bem forte. Vamos cantar. Mas ressurgiu.
enfim chegar a hora. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado por esses momentos que passamos aqui de louvor, adoração ao teu nome, obrigado por essa oportunidade de aprender de ti, viver do Senhor, ser do Senhor, comer e beber do Senhor e ter essa comunhão uns com os outros. Só o teu sangue nos faz ter comunhão uns com os outros e ser uma família grande, poderosa na face da terra. Obrigado, papai, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda quero dar um anúncio para você. Antes de você terminar, quero que os nossos cinegrafistas vão virando. Quero que você filme aqui a igreja. Pode levantar do lugar, vai ali para trás. Filme esse espaço aqui. Eu não sei se o seu coração tem ardido igual o meu. Meu coração está ardendo. E vi essas cadeiras aqui, todas vazias, tá vendo? Tudo vazio essas cadeiras. Como eu queria que você estivesse aqui, comendo desse pão, comendo dessa carne, bebendo desse vinho, comendo dessa roupa. E como eu queria estar abraçado com você aqui agora, abraçado. Mas no momento agora, se a gente se abraçar assim, nós vamos passar vírus um para o outro. Nós não podemos nos abraçar agora. Mas em breve vai acabar isso. E se não acabar aqui, nós vamos ser arrebatados e no céu nós vamos cear bem juntinho. Só que vai ser para sempre. Não vai ter mais esse problema de coronavírus ou qualquer outra pandemia que possa querer vir nos afligir. Então eu conto com você em continuar sendo igreja, mesmo dentro da sua casa. Continue com o seu compromisso com a New Hope, de ser um cristão New Hopeano, da igreja New Hope, o seu compromisso de levar o evangelho a sério, de levar Jesus. Continue aí, mandando mensagem, assistindo essas palavras. E eu desafio você, que ainda não se inscreveu no canal da igreja, a Igreja New Hope, YouTube, Igreja New Hope, Facebook, Igreja New Hope, Instagram, Igreja New Hope. Procure lá esses canais e se inscreva no canal YouTube, para você poder estar recebendo toda semana, de 1 a 2 vídeos, de palavra de meditação, de estudo bíblico. Você precisa continuar estudando a Bíblia junto com o seu pastor. Estuda na sua casa, mas preciso eu continuar te ensinando, te exortando, te demonstrando e te mostrando a palavra. Esse é meu papel como seu pastor. Deus continue nos abençoando e lembre sempre, juntos somos mais fortes. Um grande beijo.
Sou totalmente